Pois é, gente. Parece que o Brasil tem sido inventado e reinventado diversas vezes, não é? Ao longo desses séculos. As marchinhas de carnaval sempre foram muito interessantes, pelo menos num determinado período da nossa história, porque puderam, de fato, demarcar, inclusive, o contexto histórico, político, com ironias, com sátiras, né? Lamartine Babo foi talvez um dos maiores compositores de marchinhas de carnaval. Essa de composição de Lamartine Babo e é interpretada por Almirante, né? De 1934. E por que eu decidi colocar, exibir esse trecho dessa marchinha? Porque parece que o Brasil de novo está sendo reinventado, né? E mais ainda, eu fico com a impressão de que o Brasil atingiu o centro das atenções mundiais, e também parece que o Brasil tem uma importância muito maior do que eu mesmo imaginava, né? Porque parece estranho dizer isso, mas não exatamente pela eleição do Bolsonaro, mas principalmente pelo fato de que, e também não só porque as atenções se voltam para o Brasil em função de tudo aquilo que o governo, o presidente eleito e também a sua equipe tem prometido, né? Não sei se é possível classificar as idiotices, enfim, as imbecilidades que têm sido ditas, prometidas como programa de governo, como programa de Estado, não só como programa de governo, mas como política de Estado mesmo, né? A destruição de absolutamente tudo que a gente possa imaginar. Então, por que eu digo que o Brasil parece que chegou ao topo da atenção? Não simplesmente pelo aspecto jornalístico, o aspecto político, enfim. Até porque o que está acontecendo na França me parece muito mais significativo nessas semanas, porque a potencialidade de abalar a Europa e abalar o mundo são muito grandes, né? Mas o que me chama a atenção é o seguinte: os liberais, principalmente os liberais clássicos e aqueles liberais que propuseram um novo ordenamento social, mas principalmente um novo ordenamento jurídico, levaram em conta uma série um legado muito importante também, que a gente não pode deixar de considerar, e inspirado também no iluminismo, e que, de alguma maneira, parecia confiar na perspectiva da construção de uma sociedade capitalista, mas também uma sociedade capitalista culta. É uma sociedade capitalista capaz também de apreciar, talvez de forma um tanto quanto aristocrática, mas de apreciar a arte, de apreciar a cultura, de apreciar e valorizar e proteger as diferenças, as minorias, de respeitar
e da liberdade às religiões. Né? E eu me lembro quando eu era moleque, ainda na época, no ginásio, nós discutimos muito, porque naquela época, e quando eu falo aquela época, começo dos anos 1970, né? Quase todo mundo que estava na escola pública, pelo menos na minha cidade, Mogi das Cruzes, éramos todos de classe média ou então de pequenos proletários, pequena burguesia, pequenos comerciantes, filhos de engenheiros, de médicos, de dentistas, enfim, e também de agricultores. Né? A classe trabalhadora, então, tinha chegado à escola. E naquele momento, eu me lembro bem que nós discutíamos, assim, um tanto quanto timidamente, mas a ideia, a noção de que uma boa educação, boas oportunidades, não só nos levariam a uma realização pessoal e profissional, mas também nos abririam as portas de acesso aos bens culturais. Né? A ideia de que era possível caminhar entre a lógica do sistema capitalista, vender o nosso trabalho, vender o nosso diploma ou alugar o nosso diploma, ser bem formado e também a ideia de que a classe média, pelo menos naquele momento histórico da década de 1970, ainda sob o regime militar, sob a ditadura, a classe média era também uma perspectiva, né? Uma perspectiva social, mas uma perspectiva cultural, né? Ou seja, alcançaríamos então a autonomia intelectual e também poderíamos dar valor não só aos bens materiais, mas também a uma série de outros bens, principalmente do ponto de vista intelectual, teórico, né? Então, isso de alguma maneira penetrou na sociedade e penetrou na América Latina e no Brasil de uma maneira muito forte, principalmente a partir da década de 1980 e depois da promulgação da Constituição de 1988. Pois bem, o que a gente percebe hoje é exatamente que isso não é garantia. Né? Em outras palavras, não existe garantia de que uma boa educação ou uma boa formação intelectual possa também nos levar a uma vida, digamos, de um espírito mais elevado. Boas músicas, teatro, ópera, a capacidade de dominar temas que são até um tanto quanto espinhosos, mas me parece que isso não se realizou e não vai se realizar. Porque o sonho de podermos viver no interior de uma sociedade como a sociedade capitalista e também temos um alto grau de consciência histórica, mas também uma capacidade intelectual que o sistema poderia nos dar, é um tanto quanto equivocado, porque a base da própria estrutura do capitalismo, ela é selvagem, ela é baseada na competitividade, e não só na competitividade entre as empresas, mas na competitividade entre os próprios trabalhadores. Né? E aí,
Me parece que a noção de classe média, que muitos defendem, e que me parece também uma consideração sociológica que dificilmente poderá ser rebatida, mas me parece que a classe média ela é uma espécie de um lugar social, também cultural, mas que não tem a história como um elemento importante, porque ela é guindada a essa condição social por meio da própria estrutura da mercadoria, das relações da mercadoria. Não só das relações de fetiche, mas daquilo que a mercadoria pode oferecer para nós, inclusive do ponto de vista subjetivo. Isso significa, no meu entendimento, o fato de que não me parece possível conciliar, né? A não ser uma conciliação pontual que pode ser observada em determinados lugares, em determinados nichos que têm as condições para oferecer a realização dessa ideia, né? Pois bem, então voltando ao ponto, o que me parece assim inusitado, e eu acho que é histórico, é que de fato a turma que realmente manda nessa parada toda, né? As corporações, o sistema financeiro, aquelas empresas que controlam a produção, aquelas corporações que controlam as commodities e tudo mais, parece que elas se dão por satisfeitas por ter por ter permitido que essa turma chegasse ao poder aqui no Brasil, né? Nós sempre achávamos, e até hoje muita gente pensa nisso e fala, né? Gente da esquerda, os liberais, até mesmo gente mais à direita, sempre achou que para governar um país como o Brasil eram necessárias algumas qualidades ou algumas qualificações. Eu me lembro bem quando havia toda uma chacota, uma ironia e um sarcasmo em relação ao Lula, desde quando ele começou e foi candidato a primeira vez ao governo do estado, né, de São Paulo. Parece que nós acreditávamos, ou ainda acreditamos, que são necessárias certas qualificações. E também essas qualificações devem também representar o papel de liderança daquele que é eleito. Para quê? Para que de fato ele possa minimamente conduzir, dentro de determinados limites civilizatórios, aquilo que é importante, e até para fazer o jogo de cena quando for necessário. Mas agora me parece que essa turma toda que realmente tem o poder, principalmente o poder do capital e o poder político, parece que eles não se importam muito, essa turma não se importa muito em fazer com que uma malta, uma turba ensandecida chegue ao poder, que até pouco tempo era a sexta economia, e agora nós estamos caminhando a passos largos, conforme informações do Banco Mundial, para sermos a nona economia do mundo. Mas mesmo assim, se é a nona economia do mundo, você está entre os 10, e você está entre os 20, ou seja, G10 e G20.
não quero falar de G porque isso tem a ver com aquela questão relacionada ao ponto G. Mas isso a gente pode discutir num outro momento. Então, me parece que agora dá-se por tranquilo manter essa turma no poder, fazer com que essa turma chegue ao poder totalmente ilesa e totalmente protegida e defendida. E essa turba promete a destruição praticamente total daquilo que ainda resta do ponto de vista do patrimônio nacional, né? Então, é possível que isso ocorra? Ao que tudo indica, sim. É possível que nós tenhamos, então, um grupo que chega ao poder de tal maneira que simplesmente varre tudo, mas também coloca o Brasil numa rota de total incerteza diante do que está para acontecer. Então, talvez nós estejamos aí diante de um marco, diante de uma nova prática, levar ao poder aquilo que existe de mais medíocre e aquilo que existe de mais perverso. E eu não sei se esses caras realmente sabem o que estão fazendo e se essa turma mais acima deles realmente sabe. Alguém vai dizer, mas será que é isso mesmo? Será que esse pessoal tem poder? Tem. Tem muito mais poder do que a gente imagina, porque essa turma controla todo o sistema financeiro e controla principalmente as corporações. E corporações essas, que as 502 maiores corporações têm uma receita maior, 50% maior do que todos os 222 países juntos. O Walmart é mais poderoso como corporação do que a Rússia, o México. Então, do ponto de vista de receita, então imagina o que isso significa. Estamos inaugurando de fato um novo momento e eu penso que o Brasil agora chegou numa nova fase, ingressa numa nova fase de protagonismo mundial, não dentro daquilo que se imaginava ou se queria, que era aquele protagonismo diplomático, de um crescimento aparentemente sustentável. Agora não. Agora o Brasil ingressa no protagonismo da barbárie.